A paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Eu sou Fernando Aquino e você está comigo mais uma vez para o nosso mais que abençoado quadro Me Edificando à Luz da Bíblia. Então a gente vai estar falando aqui neste vídeo sobre mais uma lição. Você que nos acompanha aí sabe que nós temos aqui trazido alguns comentários, alguns subsídios para auxiliar professores e, é claro, alunos também da EBD. E dessa feita, o vídeo a ser analisado aqui, ou melhor dizendo, o conteúdo a ser analisado nesse vídeo, está referindo-se à lição da revista da editora Central Gospel, tá? Estaremos falando sobre maturidade cristã nesse trimestre. E a lição a ser vista hoje é a lição 4, cujo título é Etapas da Maturidade de Eliseu. Então, você já entendeu que nós vamos nos fazer valer um pouco da vida e da história do profeta Eliseu para entendermos esse processo que é o processo da maturidade cristã. E para dar início a esta aula, veremos que nosso texto bíblico básico está lá em 2 Reis, capítulo 2, ou nos versos 5 ao 11, ok? Lembrando aí, 2 Reis, tá? Inclusive, eu quero já até aproveitar esse período, esse início desse vídeo, para fazer você lembrar do fato de que quando nós estamos nos referindo a livros do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, todos esses livros estão no gênero masculino quanto à pronúncia. Então nós dizemos 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, porque às vezes a gente acaba no automático falando na 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, não. Livro, então, masculino. E no Novo Testamento, é o contrário, são epístolas, na sua maioria, então, acabam sendo gênero feminino. Então, seria 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, ok? Então, às vezes, a gente acaba, por estar, às vezes, no automático, confundindo e esquecendo disso. Então, só para, não estar muito dentro da lição, mas só para te auxiliar quanto a isso, tá? Pronúncia Antigo Testamento, masculino, 1, 2. Novo Testamento, 1ª, 2ª, e 3ª, no caso da 3ª epístola de João, ok? Então, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, porque é carta, é epístola. Continuando aqui, então, 2º livro dos Reis, capítulo 2, dos versos 5 ao 11. E o nosso textual que está lá no livro de Salmo, que inclusive não tem capítulos, guarde isso, lembre-se disso. Então, não existe Salmo capítulo 143, Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 40, não. Salmo de número 40, Salmo de número 23, Salmo, no nosso caso aqui, Salmo de número 143, e sim, tem verso ou versículo 10, ok? Que diz aí, ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Continuando então, vamos lá, a palavra introdutória vai dizer-nos, Eliseu, filho de Safate, procedente de Abel-Meolá, foi o sucessor do grande profeta Elias. Eliseu arava o campo com a 12ª parelha de bois, quando Elias passou por onde ele estava. O profeta não parou para conversar, não lhe disse nada, simplesmente lançou sua capa sobre Eliseu. Quando o manto de Elias tocou seu corpo, Eliseu sentiu que a mão de Deus o chamava para um poderoso ministério profético, que abençoaria maravilhosamente o povo de Israel. Eliseu beijou seus pais, despedindo-se deles, e imediatamente matou os bois com os quais trabalhava. Queimou os equipamentos do arado, cozinhou a carne e deu ao povo. Em seguida partiu com o profeta Elias para ser o seu auxiliar. Nesta lição, veremos que Elias conduziu Eliseu a vários lugares que representam as fases de seu crescimento e maturidade espiritual. Quais foram, afinal, os segredos deste homem de Deus que desenvolveu um ministério profético tão destacado? Então, meus irmãos, dando início a mais uma lição, a gente vai perceber aqui que o foco desta lição é trazermos um pouco da experiência que gerou aí um nível esplêndido e maravilhoso de maturidade na vida do profeta Eliseu. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é pegar algumas partes, inicialmente, pelo menos o início, o chamado do ministério profético na vida de Eliseu, para entendermos o processo de maturidade. Então, aqui, eu já gostaria de falar algumas coisas para ajudar você, professor, para auxiliar você, professor da EBD.
sabemos, né, você e eu, nós sabemos que muitas foram as coisas realizadas pelo profeta Eliseu. A gente, segundo Reis 4, o famoso caso da viúva do azeite, outros textos mais, né, o próprio 4 ainda fala do veneno que havia na panela, morte na panela. Vemos a questão da ressurreição do filho da Sunamita, vemos a questão também lá na frente da ressurreição de um homem após a morte de Eliseu. Eliseu é um homem que Deus usava tão poderosamente que até após sua morte, né, ocorreu um milagre, uma ressurreição de um homem, um soldado que foi lançado na cova de Eliseu. Mas onde eu quero chegar com isso aqui, gente? Né? Capítulo 7, 2 Reis, a respeito da multiplicação de víveres. Mas o processo básico, claro, a se entender aqui, é que esta lição, ela não trabalhará de maneira específica e clara toda a vida de Eliseu, embora a gente vai falar sobre maturidade envolvendo o profeta Eliseu, mas a lição não vai trazer os pormenores da vida desse profeta. Então, textos que eu citei aqui, tá, não serão utilizados nessa lição. Então, eu acredito que para você, professor, para que você tenha um bom aproveitamento da lição, para que os alunos possam compreendê-lo, se fazendo valer da revista, é bom que você se atenha, a princípio, ao chamado do profeta, ou seja, o momento em que há o encontro, o primeiro encontro com Elias, e aquele período na qual Elias diz a Eliseu que estará sendo por Deus, foi por Deus chamado a estar em alguns lugares específicos, iniciando-se, é claro, já estando em Gilgal, iniciando-se em Betel e culminando ali, terminando no Jordão. Então, qual que é o ponto claro a se analisar, a se entender aqui, gente? Vamos parar para fazer algumas percepções. Então, embora, professor, você deseje falar sobre muitas coisas pertinentes e concernentes à vida de Eliseu, eu lhe aconselharia a princípio a ficar mais no início do ministério, a ter-se mais a introdução e ao texto. Então, numa divisão dessa lição, nós temos 2 pontos importantes. O primeiro desses pontos é a introdução da lição. E a introdução, ou palavra introdutória, ela está baseada a princípio ou inicialmente lá no chamado de Eliseu. Então, comecemos a lição falando desse chamado. Então, use a introdução, tá? Embora a minha introdução já esteja com quase 7, 8 minutos aqui, eu estou indo para 8 minutos, acredito que a sua talvez será até menor. Por quê? Porque use a introdução, professor, para falar do chamado de Eliseu. Então, um resumo do chamado que você, acredito, já conheça. Dentro da Bíblia fica mais fácil, capítulo 19 de 1 Reis. O ponto é que Elias, após todo aquele processo que ocorrera lá no Monte Horebe, tá? Ali, ou melhor dizendo, no Monte Carmelo, perdão. Todo aquele processo de acontecer no Monte Carmelo. Elias desce do Monte Carmelo, e nós entendemos bem o que acontece. Há um processo onde Jezabel está perseguindo Elias. Eu acredito que nem seria tão viável falar sobre isso. Mas o ponto é que na caverna, acho que aqui deveria começar a lição, quando Elias está na caverna, então, professor, inicia daí, vai ficar mais fácil para você, para que você não perca tempo ali e acabe não se enrolando. Elias na caverna, Deus o chama e diz, Elias, né? Fala com Elias e diz para que Elias saia daquela caverna e unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como profeta lá na região de Israel, e unja posteriormente, ou seja, por último, na sequência dada pela Bíblia, Eliseu deveria ungir, ou Elias, melhor dizendo, deveria ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. É claro que Elias faz primeiro o quê? Elias faz primeiro, dado a situação que Elias está vivendo, dado o desespero de Elias, Elias vai primeiro a Eliseu e unge, né? Então ele vai até um lugar chamado Abel-Meolá, e Abel-Meolá, ele está indo ungir um sucessor, alguém que permaneça, alguém que fique a princípio em seu lugar, um profeta. E esse profeta será um jovem chamado Eliseu, que quando Elias chega naquela região, o encontra trabalhando, arando a terra. Ele estava na 12ª junta de bois, ou seja, então havia um arado, nesse arado, puxando esse arado 2 bois, e atrás desse arado logo um homem que o guiava. Então, na 12ª junta estava lá atrás Eliseu. Então Elias passou pelas primeiras juntas, computando 11, e na 12ª ele encontra Eliseu trabalhando, filho de Safate. Não há um diálogo entre ambos, a lição já traz isso inicialmente. Elias não diz muito, Elias não diz nada, para ser mais exato, a Eliseu. O que Elias simplesmente faz pegar a sua capa e lançá-la sobre o jovem Eliseu. Eliseu entende que está sendo chamado ao ministério profético, e naquele momento ele pede a Elias permissão para despedir-se de seus pais. O ponto é que Eliseu vai até seu lar, vai até sua casa. É interessante que ele
despede-se de seus pais. Aqui ele já começa a entender um pouco, gente, sobre... E aqui, professor, pode ser usado na introdução para você, para falar um pouco sobre o caráter da pessoa de Eliseu, o caráter de Eliseu. Olha só, ele é chamado ao ministério profético. Então, ele, a princípio, a primeira coisa que ele faz é despedir-se de seus pais. Então, Eliseu já era alguém inclinado à obediência, alguém inclinado a reconhecer seus pais. Então, ele estava trabalhando logo. Entendemos que Eliseu trabalhava a fim de auxiliar, de cuidar, de orientar, de ajudar seus pais. Daí já temos um pouco do caráter desse homem, quem Eliseu era. Uma pessoa trabalhadora, um jovem trabalhador, um jovem obediente a seus pais. Logo, um jovem trabalhador e obediente a seus pais, certamente será, ou pelo menos é o que acreditamos, será um ótimo, um excelente homem de Deus, tá? Uma mulher trabalhadora, trabalhadeira, como nos dizem, e obediente a seus pais também será uma mulher para lá de abençoada na presença de Deus. O ponto é, claro, que Eliseu então faz. Eliseu pede para despedir-se, beijar os pais, quer dizer, despedir de seus pais. E nessa despedida, Eliseu faz meio que uma festa, uma cerimônia, na qual Eliseu se faz valer do arado, ou seja, a madeira do arado toda quebrada, a partir dele, ele corta a machadada, quero crer eu, toda aquela madeira do arado, ele mata os bois, e com os bois mortos, Eliseu faz uma espécie de churrasco, diríamos hoje, né? Uma linguagem bem atual, bem corriqueira, churrasco. Mas o ponto é que entendemos que um sacrifício é realizado, uma festa, uma cerimônia, na qual perante todos os moradores de Abel-Meolá, ou pelo menos todos os próximos a Eliseu, ficam sabendo que Eliseu agora está deixando aquela profissão, aquela função, aquele campo onde ele trabalhava com a 12ª junta, e agora estaria adentrando de maneira plena no ofício, no ministério. Aqui, gente, a gente já pode parar ainda na introdução para falar algumas coisas importantes, que talvez para você, professor, se julgar necessário, possa se fazer valer aí para a sua aula. Uma dessas coisas é o fato de que Eliseu, já dissera eu aqui, obediente, trabalhador, deixou os pais, comunicou os pais, entendeu de maneira plena o chamado de Deus. Outra coisa que pode ser dita, a gente não pode levar só para o lado da cerimônia, da festa, do sacrifício, da entrega de Eliseu, estar agradecendo a Deus por ser chamado por ele, mas também pelo fato de que Eliseu entendeu que não retornaria mais para ali. Porque Eliseu ganhava sua vida, Eliseu comia seu pão, ganhava sua vida, tirava o seu sustento daqueles 2 bois daquele arado. Uma vez cortando aquele arado e queimando ele, matando aqueles bois e dando como banquete a todos que estavam ali próximos, amigos, Eliseu também estava dizendo algo. Eu não volto mais para cá. Eliseu entendeu que fora chamado por Deus e era um caminho sem volta. Então Eliseu não deixou nada para que pudesse depois dizer, olha, se não der certo o ministério profético, se eu não der certo como crente, não der certo com o Deus de Israel, eu deixo os bois vivos, os 2 bois vivos, deixo o arado aqui inteiro e a hora que eu quiser eu volto. Ou seja, então, outra coisa que nós aprendemos é que Eliseu entrar a partir dali num caminho sem volta. Então não tinha como mais desviar e voltar para aquela vida. Abandonar o ministério profético e voltar. Não, Eliseu diz, eu vou para o ministério profético e vou para ficar. Estou indo para ficar. A partir de então, minha vida agora será única e tão somente servir a Deus no ministério profético. Então isso é importante. Olha que lição maravilhosa. Nós já extraímos, já de início, antes de entrar nos tópicos, os 3 tópicos da lição, a gente de início já passa a ter uma noção um pouco mais ligada ao caráter desse homem, tá? Alguém que já era uma pessoa para lá de abençoada, recebe um chamado de Deus para ser profeta, atende o chamado e atende de maneira tão, eu diria, tão evidente, tão enfática, que ele não quer nem voltar mais. Eliseu não se daria ao luxo de fazer uma experiência com Deus. Às vezes a gente convida as pessoas, né, fazendo um apelo, a gente diz, gente, faz uma experiência, experimenta. Não, mas a vida com Deus não é experimentar para ver se vai dar certo ou não. E se gostar eu fico, se não gostar eu volto. A vida com Deus é certeza. Então Eliseu era um homem de certezas. Prova disso é que Eliseu, como quem diz, estou largando tudo, não volto mais para cá. É um caminho onde eu só irei para frente, eu não volto mais, eu não retorno mais. Eliseu desprendeu-se do passado puro e completamente ao matar aqueles bois e queimar ali toda aquela madeira daquele arado, ok? E fez isso publicamente para mostrar para todo mundo. Alguém poderia talvez, o texto não diz, mas é uma inferência minha, uma conjectura minha.
tá? E você não é obrigado a concordar comigo, mas possa ser que alguém, talvez, assistindo aquela cerimônia, tenha dito, gente, Eliseu ficou doido. Se esse negócio não der certo, o que vai ser da vida desse homem? Esse homem perdeu a cabeça. Por que ele estava, gente, deixa o boi vivo aí, deixa aí, vem ou vende, faz alguma coisa, mas de repente, se não der certo, ele volta. Mas Eliseu nos prova que ele não queria mais voltar. O negócio era Deus, tá? Então você pode usar isso aí, professor, caso você queira, caso seja necessário na introdução. Vamos continuar para que o vídeo não esteja extenso, não se torne extenso. Mas dúvidas quanto a isso, algo que você queira acrescentar, pesquise, faça uma pesquisa breve aí, você vai acrescentar coisas maravilhosas. Eu tenho certeza, Deus usará poderosamente o professor para ministrar essa lição. E você, aluno, também já está entendendo onde a gente quer chegar aqui. Então vamos continuar para mais um ponto aqui. Então nós temos aí o primeiro tópico, Gilgal. Vamos lá. Então, o que é o processo aqui, gente? Antes de eu ler sobre Gilgal, falar sobre usar os tópicos, outra coisa, professor, aqui você já entra naquela fase da lição. A primeira fase, a parte introdutória, dois pontos foram analisados, embora eu não tenha dito plenamente aqui, mas vamos lá. Ler sobre Gilgal aqui no slide me fez lembrar sobre isso. O primeiro passo na introdução é trazer um resumo do chamado do profeta Eliseu. Dentro desse resumo, a gente culmina falando o quê? Uma vez que o profeta já havia sido chamado, já estava agora caminhando, já estava andando com Elias, houve um episódio no capítulo 2 de 2 Reis, onde Elias estava em Gilgal, num lugar chamado Gilgal, e aqui é o lugar que se inicia. Então, o que vai acontecer daqui para frente, professor, na lição, você, embora a lição seja dividida, tópico a tópico, mas você, professor, precisa estar com a lição inteira em mente, para que não se perca quanto aos tópicos. Então, a lição inteira em mente seria o quê? Em primeiro lugar, a introdução, um resumo sobre o chamado do profeta Eliseu, o primeiro encontro dele com Elias, dando continuidade ainda o fato de que Deus chamou Elias a estar em alguns lugares, e Eliseu estava acompanhando Elias, e Elias disse a Eliseu, olha, Deus me chama a, por exemplo, Deus me chama a Jericó, ou tal. Mas aqui no começo da lição, Elias está em Gilgal e Deus chama ele a Betel. O ponto é esse. Então, Elias está em Gilgal, Deus o chama a Betel. Está em Betel, Deus o chama a Jericó. Está em Jericó, Deus o chama ao Jordão. E Elias pede, Eliseu, ficai aqui e eu vou. E Eliseu, não, de modo algum, vive o Senhor, que onde quer que tu fores eu vou. Não te deixarei, não te abandonarei. Então, esse processo, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, será usado por você, professor, será usado por nós aqui também, leciono, sou professor também na área de IBD, e para você, aluno, entender o seguinte, esses 4 processos, esses 4 lugares serão usados para descrever, em primeiro lugar, os lugares, a história por trás dos lugares, em segundo lugar, as experiências vivenciadas por Eliseu e, fechando isso, aplicações devocionais que trarão respostas a muitas questões ligadas à igreja hoje. Então, há 3 aplicações a partir de então. Uma aplicação, Gilgal, ou seja, o lugar, geograficamente falando. Segunda aplicação, a história envolvendo o lugar, ok? E a terceira aplicação é isso aí, ou seja, esse lugar, essa história, o que isso traz como devocional para nós hoje. Então, em cada tópico desse, professor, faça essas 3 coisas. Apresente o lugar, traga a história inicial do lugar, Gilgal, história inicial, Betel, história inicial, Jericó, história inicial, Jordão, história inicial. Em segundo lugar, ainda falando em cada lugar desses, traga também o ponto em que Eliseu poderia ter passado experiências nesse lugar. E, por fim, aplique isso a nós hoje, aplique à igreja hoje, aplique ao crente hoje, aplique à maturidade cristã. Pronto, com isso você vai fechar com chave de ouro a sua lição e vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Continuando então, nós temos o primeiro lugar nesse processo. Então, Eliseu e Elias, ou Elias e Eliseu, fique à vontade para falar como quiser, estavam em Gilgal. Então, nós temos um lugar geográfico em Gilgal. Gilgal, gente, embora eu não esteja com referências para ler aqui, vou me fazer valer da minha mente. Se eu errar, então já estou pedindo perdão antecipadamente. Eu não estou lendo nada no que está, só estou com a revista aqui, a lição. Só estou com a lição aqui aberta, mas não estou com outra coisa, uma referência que possa me ajudar e me guiar quanto à Bíblia e tal. Só para ganhar tempo. Mas você aí, o que eu errar aqui, você conserta aí. O ponto claro é o quê? Gilgal, nós temos referência como sendo o primeiro lugar que Israel entrou na Terra Prometida. Quando Israel entrou na Terra da Promessa, Israel entrou nesse lugar chamado Gilgal. Então, Gilgal, uma palavra do hebraico Gilgal, eu vou falar mais devagar para que você possa pronunciar. Então, português, Gilgal. Gal, ok? Mais uma vez, Gil,
Gilgal. E junto, normal, Gilgal. Então, Gilgal, ou Gilgal, no português, é um lugar que muitos traduzem, né? Muitas traduções quanto a isso aí. Há quem diga que é círculo de pedras, círculos, pedras removidas. Então, muitas são as traduções e o ponto é que Josué adentra ali com os filhos de Israel naquela terra. E ali ocorre a preparação para que eles possam, de uma vez por todas, dar continuidade ao chamado. Tá? Então, Gilgal, círculo, há quem diga círculo, ou até mesmo círculo de pedra, ou até mesmo dando a ideia de rolar, pedras rolantes, pedras que rolam. Muitas são as traduções. Vamos lá. Então, deixa eu ler um pouquinho a lição aqui. Deixa eu me fazer. É EBD, eu não estou aqui dando estudo bíblico, estou dando um EBD. Então, a minha referência, professor, a sua referência, a sua base é a lição. Vamos lá? Entender esse processo? Primeiro subtópico. Gilgal representa a remoção da vergonha da escravidão. Vamos ver? Lição. Revista. 1.1 aí. Gilgal representa a remoção da vergonha da escravidão. Durante 430 anos, o povo de Israel permaneceu escravo no Egito. A humilhação, a vergonha, a desonra e a manipulação feriram profundamente o coração do povo. Deus, no entanto, ouviu o clamor dos filhos de Israel e livrou-os. A atitude de Deus em remover para sempre toda a humilhação e as marcas da vergonha sofrida foi simbolizada no ato da circuncisão, Josué 5:2. Ao cortar a carne, Deus estava cortando todo o relacionamento do pecado, toda ligação espiritual, todo envolvimento comprometedor com os padrões pecaminosos operantes no Egito. Pronto, eu acabei de ler o primeiro subtópico da lição. Então aqui, vamos lá. Nós temos Gilgal, onde já entendemos Gilgal, Gilgal, português, lugar onde Israel a princípio chegou em primeiro lugar na Terra Prometida. Esse lugar serviu a princípio como preparação para que Israel pudesse desbravar e conquistar. Foi daí que eles partiram para Jericó, para a batalha, para conquistar. Então, Gilgal, eles ficaram assentados, o ponto é esse, em Gilgal, acampados em Gilgal. Então, as estratégias, os planos foram traçados em Gilgal. O que é interessante aqui? É interessante frisar o seguinte, o que o comentarista traz, eu estou lendo a revista aqui, nos fala um pouco sobre a saída de Israel lá do Egito. Israel ficou 430 anos naquele lugar, aquele lugar representou escravidão, humilhação, então tudo isso na revista aí você, professor, vai ter um ponto interessante. Então, o ponto é que 40 anos se passam e eles, enfim, atravessam ali Cades Barneia, aquele processo, atravessam o Rio Jordão, pronto, estão na Terra Prometida, acampados em Gilgal. A partir dali, eles enviam, Josué envia 2 espias, vão a Raabe, em Jericó, textos, capítulo 2 ali de Josué, pontos que nós conhecemos bem. Eu estou tentando ser prático aqui na lição, para não me delongar demais. Mas a questão é que ali, Josué sabe agora que está diante de um grande desafio. O desafio é vencer, é passar, é subjugar a grande e fortificada cidade de Jericó. Como vencer Jericó? O que fazer? Como conseguir? Então o processo é o quê? É entender que ali Deus dá em Gilgal, tá? Naquele lugar, Gilgal, Deus dá o plano para derrubada de Jericó, para vencer Jericó. Então, Gilgal nós entendemos como sendo o início, tá? Deus está agora por tirar o opróbrio, a vergonha, a humilhação, mas Deus prepara, Deus usa Gilgal como um lugar de preparação. Então, Gilgal, gente, representa o início, a preparação, o início para a caminhada. Então, estamos falando sobre maturidade. Então, o início da nossa jornada cristã é Gilgal. E em Gilgal, 2 coisas interessantes aconteceram ali. A Páscoa, que há muito não era celebrada, porque a Páscoa não foi celebrada no deserto. Então, após a Páscoa lá do Êxodo, no Egito, só 40 anos depois vai acontecer outra Páscoa. E é onde justamente em Gilgal, Páscoa, o Pessah, o passar por cima. Segundo, a circuncisão. Circuncisão esta, né, chamada Brit Milá, pelos judeus, Brit Milá, circuncisão, que foi instituída lá em Gênesis 17, na casa de Abraão, os filhos de Abraão. Abraão e os seus filhos, seus servos, todos que viessem após ele, deveriam se circuncidar, ou circuncisar, melhor dizendo. Ou seja, o ponto de circuncidar, isso. O ponto é que era cortar a carne do prepúcio, ou seja,
como sinal de aliança externa, aliança entre Deus e Abraão, logo seu povo. Olha que coisa interessante, então. Então, ali, duas coisas acontecem. A circuncisão, está aqui na lição, né? O cortar a carne. Ao cortar a carne, Deus estava cortando todo o relacionamento do pecado. Então, a circuncisão como aliança, como marca. Então, eles estavam apagando tudo, todo o passado no Egito era cortado a partir dali. Então, professor, você pode se fazer valer desse ponto aqui, ó, remoção da vergonha e escravidão, apontando para o fato de que eles adentram em Gilgal e acontece primeiro a circuncisão, a Brit Milá, o cortar, o desligar-se de, que representa, né, é claro, o desligar-se do pecado, cortar-se do pecado, porque a circuncisão foi substituída pelo batismo, o rito do batismo hoje, isso é interessante. Então eles cortam, tá? Cortando todo qualquer relacionamento com o pecado. É isso que a lição quer trazer, é o ponto que você pode analisar. Da julgar e preparação. Vou falar um pouquinho mais sobre libertação, também o processo. 1.1, para não delongar. Segundo, 1.2. Vamos lá? Julgar representa o lugar da libertação. Deixe-me ler e fazer minhas aplicações. Caminhando por Gilgal, o jovem Eliseu lembrava que ali, onde ele estava, uma nação inteira fora operada por Deus. O lugar do sacrifício que marcou a vida de cada israelita foi onde Deus escolheu ensinar Eliseu que existe um preço a ser pago. O vocábulo Gilgal é uma palavra hebraica de onde procede o termo, tá vendo aí? Golgolet, ou Golgolet, que significa Gólgota, caveira ou cabeça. No Monte da Caveira, no Gólgota, Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus exigia o derramamento de sangue para a salvação e redenção da humanidade. Não havia outro meio nem alternativa. Nesse sentido, a passagem de Eliseu por Gilgal faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que precisamos receber, antes de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz, que nos remove o pecado e todo o peso da vergonha. Voltemos aqui. Vamos lá. Então, o que é o processo? Professor, já explicou lá no início, já falou sobre Gilgal, remoção, pedras que rolam, né, pedra rolante, círculo de pedras. Muitos são as traduções significadas, eu não sei qual que você vai usar aí para ser mais exato. O ponto é que Gilgal representa o início. Gilgal representa o início de tudo, a jornada, o início da jornada cristã. Acho que esse é o ponto que você deve trabalhar de maneira mais importante. Gilgal representa a redenção. Né? Quando nós nos entregamos a Cristo, nós estamos caminhando rumo agora. Agora sim começa a caminhada rumo à maturidade cristã. A maturidade é crescer, nos tornar maduros. E Gilgal é o início dessa caminhada. E em Gilgal é interessante porque Josué venceu Jericó junto ao povo. Sim, Jericó foi derrotada. Mas a estratégia para vencer Jericó foi entregue em Gilgal. Deus, por intermédio do chamado anjo do Senhor, que nós acreditamos ser Cristo Jesus em teofania, deu a Josué a estratégia para vencer Jericó. Então, Gilgal do hebraico, Gilgal em português, com várias traduções, representa o quê? O início da caminhada cristã, o início da maturidade. Então, a maneira como iniciamos vai ditar o processo da nossa maturidade. Esse é o ponto. Começar bem nos fará continuar bem, caminhar bem. Então, é bom focarmos muito também no início da nossa jornada, Gilgal, tá? Gilgal fora onde Josué aprendeu o quê? Em Gilgal, Josué, para depois falar de Eliseu. O que Josué aprendeu em Gilgal? Que para vencer Jericó, para vencer o inimigo, para vencer as batalhas da vida, nós recebemos em Gilgal. A estratégia vem de Deus. Não importa a luta que a gente venha passar, toda e qualquer estratégia para vencer a luta vem de Deus. Isso é interessante. Então, Deus deu a estratégia em Gilgal para vencer Jericó depois. E Israel fez o quê? Na pessoa de Josué e os demais, se circuncidaram. Então, qual é a minha... O que eu aprendo em Gilgal? Primeiro, a estratégia para vencer vem de Deus. O que eu aprendo em Gilgal? Para vencer, eu preciso obedecer. A circuncisão é algo que Deus instituiu lá em Abraão, que Josué agora em Gilgal está fazendo novamente, o quê? Obedecendo algo feito e dito e mandado, ou seja, uma ordem de Deus. Josué, ao circuncidar o povo, estava obedecendo uma ordem de Deus. Então, guarde isso aqui, professor, que você pode aplicar na sua aula. Gilgal, lugar do início. Gilgal, lugar onde eu entendo que a estratégia para vencer vem de Deus, mas eu só vencerei se eu estiver
na obediência. Então, a estratégia vem de Deus, mas eu estou condicionado, é claro, a estar debaixo da obediência. Se eu estiver debaixo da obediência, eu vou vencer. Gilgal é esse início. E para Eliseu, Gilgal poderia representar isso, o início, esse processo, a lembrança, tal. Esse é o ponto claro aqui. Continuando, então, nós temos aí mais um lugar, Betel. Lembremos que estamos numa sequência, onde iniciamos, melhor dizendo, em Gilgal, e culminaremos a falar lá no final de tudo isso sobre o Jordão. Siga, professor, não pule etapas, não queime etapas, fale na sequência. Ok? Pode ser que em Gilgal você fale de Betel, de Jordão, o que você não pode fazer é ficar retornando lá e atrapalhando. Fechando aqui, mais um ponto. Partimos então para outro lugar. Eliseu estava acompanhando Elias em Gilgal, e em Gilgal Elias disse: Deus me chamou, o Senhor Deus me chamou a Betel. Ficai aqui e eu vou lá. Eliseu disse o quê? Não, vive o Senhor, que onde quer que tu for, eu vou. Vou contigo, e foram juntos. Aí perceba que, de Gilgal, Eliseu acompanha Elias para Betel. É bom lembrar que a palavra Betel vem do hebraico Betel, tá? Vet, casa, ou el, alguns pronunciam, fechado, Deus. Fique à vontade para pronunciar como quiser, professor. Estou falando aqui, mas você está livre aí. Bet, alguns dizem bet, casa. Deus, Betel, casa de Deus. A pronúncia é sua, só estou falando. Então, Betel, casa, Deus. Betel, casa de Deus. É preciso fortalecer-se. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso agora, dando esse processo, essa continuidade. Em Betel, na casa de Deus, crescemos em comunhão. Lerei a revista. Você não me verá na tela aí, mas me ouvirá lendo a revista. 2.2, né? Jesus fundou a igreja, estabeleceu-a dando-lhe diretrizes. Hoje o Senhor edifica. Nesse processo, a palavra de Deus tem um papel de fundamental importância para o crescimento. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como o livro da igreja. A história da igreja, sua inauguração, sua apresentação, sua expansão, sua ação, sua consolidação são descritas em detalhes nessa obra. A igreja cresceu porque os cristãos recebiam de bom grado, isto é, com o coração alegre e aberto, a palavra do Senhor. A passagem de Eliseu por Betel, né, faz estender a caminhada cristã pelo entendimento de que depois do novo nascimento, em Gilgal, precisamos estar reunidos de corpo. Gente, eu acredito que... Vamos lá. Amados, como eu não edito, eu vou dar uma pausa aqui. Eu acredito que eu tenha lido um título e na revista li outro. Peço perdão, tá? Falhas técnicas acontecem nas melhores famílias, né? Nas melhores igrejas. Vou ler de novo, tá? Mas vamos lá, não vou editar, não vou fazer corte, não. Vamos nessa. Perdão aí. Errar é humano. Aleluia. Vamos nessa, então. Deus criou o homem como ser social. Temos necessidades de estar juntos, relacionarmos mutuamente. E a igreja, o corpo de Cristo, possibilita-nos crescer na comunhão uns com os outros. Assim como o corpo humano possui vários membros diferentes, ligados entre si, da mesma forma, todos estamos ligados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja é, dentre outras tantas realidades, o espaço em que mantemos viva a memória da obra do nosso Salvador. Compartilhamos a esperança da ressurreição, mantemos viva a certeza de que não estamos sós neste mundo. Perpetuamos os sinais do reino de Deus na história. Em tempos de individualismo exacerbado, a igreja continua sendo um espaço de fraternidade e partilha de solidariedade e generosidade de aceitação e perdão. Então, nós temos aqui em Betel, na casa de Deus, crescemos em comunhão. Vamos lá, isso que eu deveria ter dito aqui, lido. Continuando, gente, na nossa sequência, saímos de Gilgal juntos, Eliseu e Elias, ou Elias e Eliseu, nós caminhamos, e agora nós, os cristãos que estamos buscando maturidade, estávamos em Gilgal. Recebemos em Gilgal de Deus as estratégias para pelejarmos, porque estamos prestes a entrar numa batalha. É em Gilgal que nós descobrimos que estamos prestes a enfrentar uma grande batalha, mas descobrimos também em Gilgal que a estratégia para vencer essa batalha virá de Deus, ela vem de Deus, ela procede de Deus, logo, maravilha, mas estará condicionada essa vitória à nossa obediência. A nossa obediência é demonstrada quando nós nos circuncidamos. E a circuncisão aqui, não estou falando da carne
física, tá? Circuncisão no coração, obediência. Obedecemos a voz de Deus. Pronto. Caminhamos ali já dali para Betel. Tá? Por quê? Porque já que estamos por encarar uma grande batalha, e essa batalha ocorrerá daqui a pouco lá em Jericó, mas antes de lutarmos essa batalha, antes de partirmos para essa peleja que virá, que nos espera em Jericó, primeiro nós saímos de Gilgal, o início da caminhada, o início da jornada, e adentramos na casa de Deus, Betel. Por quê? Porque em Betel é que nós descobrimos, a princípio, quem nós somos. Casa de Deus, comunhão. É na casa de Deus. Às vezes a gente acha que casa de Deus é para descobrir quem é Deus e quem são nossos irmãos. Não. Casa de Deus, muitas vezes nós acabamos fazendo a descoberta de quem nós realmente somos. Porque imagine uma coisa, pense você, tente imaginar você vivendo numa ilha exilado, sozinho, isolado, exilado, numa ilha só você naquela ilha. A pergunta é, dá para nos autodescobrirmos numa ilha sozinho? Não. A gente vai fazer o quê? Gastar o tempo que passarmos naquela ilha tentando sobreviver, buscando comida. Mas quando nós passarmos todo esse tempo nessa ilha acompanhado de algumas pessoas, a medida ou a maneira como nós tratarmos essas pessoas falará mais sobre quem nós somos do que realmente quem são essas pessoas. Esse é o ponto. Isso acontece na igreja. A igreja, é um lugar onde a gente descobre mais sobre Deus, sim, amém. O caráter de Deus, a santidade de Deus, a gente lê a Bíblia, estuda em comunhão. Descobre mais sobre outras pessoas, sim, a gente se relaciona com outras pessoas. Comunhão é o nome disso na igreja. Mas também descobrimos mais sobre nós. Isso que é interessante. Então, casa de Deus. Em Gilgal, daqui a pouco iremos lá para Jericó. Mas entre Gilgal, o início da caminhada, entre Gilgal, a estratégia para vencer as lutas lá em Jericó, primeiro nós passamos pela casa de Deus, Betel. Por quê? Porque casa de Deus fala de comunhão. Essa comunhão é que nos dará força e entendimento. Porque, vamos lá, eu estou saindo de Gilgal, lá na frente guerrearei uma grande batalha em Jericó. Jericó vai ser a batalha, a peleja me espera em Jericó. Mas se eu não passar primeiro por Betel, casa de Deus, possa ser que em Jericó eu lute contra o inimigo errado. É em Betel, casa de Deus, que eu descubro que os meus inimigos não são os meus irmãos, porque a comunhão me fará ver isso. É em Betel, casa de Deus, que eu descubro que eu não tenho inimigos carnais, físicos. Que os meus inimigos, que a minha inimizade, que a minha guerra, que a minha luta não é contra a carne e sangue. Em Betel, em comunhão, eu descubro mais sobre as pessoas que estão ao meu redor e muito mais sobre mim. Porque a maneira como eu lido com as pessoas em Betel, a maneira como eu lido com meus irmãos, a medida em que eu exerço a minha comunhão com as pessoas, é que me mostrará, é que me fará guerrear da maneira correta. Então, Betel está no meio entre Gilgal e Jericó. Por quê? Porque é o lugar, Gilgal é o lugar do início, preparação. Eu me preparo para a peleja, eu me preparo para guerrear. Lá eu recebo a estratégia, Deus me diz como guerrear, rodear a cidade, gritar, todo esse processo. Eu recebi isso lá, em Gilgal. Eu comecei o processo de obediência em Gilgal, mas como é que a minha obediência vai ser medida lá quando chegar em Jericó? Se eu não sei, porque obedecer sozinho é fácil. Eu e Deus, Senhor, eu te obedeço. Eu sozinho num lugar, aqui na terra, olhando para o céu, dizendo, Deus, eu te amo, eu te obedeço. Claro. Mas se eu não passar por Betel e pessoas ao meu redor, eu não vou realmente descobrir se eu obedeço a Deus ou não. Então você não sabe se obedece a Deus só porque está lendo a Bíblia e canta na sua igreja. Eu obedeço. Não. É encarando as adversidades e vencendo aí e lutando junto a seus irmãos que você vai saber se obedece ou não. Eu amo ao Senhor, mas para que você realmente saiba se ama a Deus ou não, Deus colocou irmãos ao seu redor. A igreja está aí, Betel. É em Betel que você descobre se você ama a Deus ou não. Por quê? Porque você terá que ter comunhão com seus irmãos. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, olha o que João disse na sua epístola. Dizer que ama a Deus e não ama meu irmão, Betel, então é crescimento. Então, aí que você é maduro. Você, dentro de uma congregação, de uma igreja cheia de pessoas, é lá que você vai descobrir quem você é ou não. Né? É fácil ser crente no meu ambiente, na minha casa, no meu ambiente sozinho ali. Agora, cercado de pessoas é mais difícil realmente exercer essa comunhão. Isso que Betel vai trazer para você. Ok? Vamos passar para mais um aqui. 2.2, em Betel, na casa de Deus, crescemos em conhecimento e sabedoria. E eu acredito que eu não vou ler, porque eu já li isso aqui, né? Até para não poder ficar. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente descobre aqui, olhando para a revista, né? Então, a gente viu aqui, Jesus fundou a igreja, deu diretriz a ela, estou lendo a revista. Nesse processo, a palavra de Deus tem um papel fundamental. O que é o processo? Vamos lá. Outra coisa importante.
Na igreja, em Betel, na Mata, o conhecimento e a sabedoria. Por quê? Conhecimento, porque há o estudo da palavra, o aprendizado da palavra, conhecimento. Sabedoria, por quê? Porque junto aos meus irmãos na casa de Deus, eu ponho em prática tudo isso. Então, para fechar um resumo aqui, para não estender demais, eu colocarei dessa forma. Em que sentido Betel nos auxilia? Em que sentido Betel foi interessante para Eliseu? Casa de Deus, Betel. Eliseu pôde viver um pouco do que o Jacó lá no passado vivera. Jacó quem tivera praticamente uma das primeiras experiências. Abraão também tivera, mas Jacó também teve essa experiência do Betel, na casa de Deus. É interessante, Deus está nesse lugar e eu não sabia, ele disse. Então, na casa de Deus é que nós temos esse encontro com Deus. Na casa de Deus nós temos esse encontro com os nossos irmãos para exercer comunhão. E na casa de Deus nós temos um encontro com nós mesmos, porque nós passamos a conhecer e saber quem nós somos. E como é que a gente vai ter esse encontro, todo esse processo? Buscando na palavra de Deus, conhecimento e sabedoria, tirando a palavra do texto bíblico e aplicando a nossa vida. Sabedoria. Eu diria isso aí. Continuando, Jericó. Partimos para o terceiro lugar, Jericó. E deixa eu pegar aqui a revista para me ajudar. Jericó. É preciso lutar. Guarde isso aqui. Então nós temos mais um lugar, gente. Mais um lugar geográfico em Israel, Jericó. Esta é a cidade, ou a primeira cidade conquistada por Israel ao pisar na terra da promessa. E foi uma das mais difíceis, porque essa cidade era fortificada. Ninguém entrava ali. Tá? Era uma fortaleza intransponível. E Deus deu a Israel, lá em Gilgal, estratégia para vencer toda essa grande cidade, essa grande fortaleza que foi a Jericó. Então, Jericó, uma palavra também de origem hebraica, que no hebraico é algo parecido com Yerihó, Yerhó, Yerihó, tá? Mais devagar, Yerhó, do hebraico, Jericó no português. Você tem aí a cidade de Jericó. Deixa-me ler a revista para fazer alguns pontos e acrescentar isso aí, tá? Porque a gente já está passando dos 42 minutos agora. Temos uma certeza, as lutas fazem parte da vida. Então, em Jericó nós temos uma certeza, que as lutas fazem parte da vida. Então, vamos lá. Assim como o povo de Israel lutou corajosamente para conquistar Jericó, toda pessoa que deseja evoluir e superar dificuldades terá de lutar. As batalhas começam a partir da queda. Ali no Éden surgiram os três grandes inimigos da humanidade, a saber, o diabo, 1 Pedro 5,8, o pecado, Hebreus 12,1, e a morte, 1 Coríntios 15,26. Deus chama o homem, a mulher e a serpente e declara que, a partir daquele momento, começava a guerra das sementes. Uma das primeiras lições no treinamento é saber ter consciência de que existe uma batalha terrível acontecendo agora mesmo. Então vamos lá. Nós estamos agora em Jericó. Saímos de Gilgal, passamos para Betel, e agora entramos em Jericó e Yerihó. O que é o processo aqui de Jericó? Jericó, em primeira instância, é a primeira cidade conquistada, foi a primeira cidade conquistada por Israel. Deus deu em Gilgal a estratégia, rodearam a terra, fizeram aquelas voltas todas na terra, um grande grita, as muralhas vieram ao chão. Aí, professor, vai do seu tempo. Se quiser explicar como as muralhas caíram, a terra se abriu, engoliu, as muralhas desceram, a arqueologia comprova que pessoas moravam sobre a muralha da cidade, Rabi, assim. Aí eu deixo por sua conta que o tempo aqui eu já não tenho para fazê-lo, tá? Caso a aula, você tenha tempo na aula, faça essas aplicações até para poder agregar mais conhecimento aí aos seus alunos, tá? Coisa essa que eu já não estou sem tempo aqui. O que é o processo? Entender o seguinte. Mas em Jericó aconteceu a grande e primeira batalha na Terra da Promessa. É lá que caiu a ficha de Israel, que não seria tão simples e fácil como eles pensavam. Tá? Que eles estariam condicionados à obediência, a fazer a vontade de Deus. Então, o que Jericó nos faz lembrar? Que a vida é feita de batalhas, de peleja. Não é fácil viver aqui. Jericó apontaria para nós, um quesito prático para essa lição, hoje, dentro de um devocional, para o testemunho. As batalhas da vida. Nós enfrentamos todos os dias, a todo instante, batalhas,
E as vitórias nessas batalhas é que servirão de testemunha. As pessoas verão realmente em nós o poder, a graça, a unção e a presença de Deus nas batalhas que nós enfrentamos e vencemos todas elas na obediência e na servidão plena e total ao Senhor. Então é preciso entender uma coisa, a vida cristã não é fácil. Tornar-se maduro te fará compreender que nesse processo de maturidade, é claro, você precisará enfrentar dificuldades, adversidades, batalhas ocorrerão. Então entenda isso aí, crente. Guarda esse processo. E aqui nós temos uns pontos que a aula utilizou. Deixa eu olhando para a revista de novo, né? Então Jericó, o comentarista diz que assim como Israel lutou, nós também precisamos lutar, dificuldades. No caso, ele dá uma questão bíblica a ponto de que as batalhas da vida, as lutas começaram na queda, com a entrada do pecado no mundo físico, Gênesis 3, também houveram aí as batalhas a serem travadas. Quando ele dá a sentença sobre homem, mulher e a serpente, os três, eles citam no meio disso que haveria uma guerra por inimizade entre ti e a tua descendência, tua semente, ou seja, por inimizade entre o homem e o diabo, logo também a descendência da mulher. Esse é uma alusão à pessoa de Cristo, então esse é o processo, tá? Então, uma das primeiras lições que a gente tem aqui é o seguinte, existe batalha, então eu diria 3.1, há batalhas a serem travadas. Deixa eu passar para o 3.2, que tempo me falta. Vamos ler isso aqui? 3.2, temos uma arma, a língua. Vamos lá? O Senhor estabeleceu uma exigência que determinaria a vitória na grande batalha pela conquista de Jericó. Todos deveriam ficar em absoluto silêncio até que Josué lhes ordenasse gritar o brado da vitória. Josué 6:10. O homem e a mulher que desejam crescer em maturidade precisam aprender a dominar sua língua. As palavras que proferimos, ou deixamos de proferir, podem determinar a vida ou morte. Como cristãos, não podemos fazer mau uso da língua. Devemos usá-la para bendizer, abençoar, curar, consolar, aconselhar, exortar, animar e glorificar. E quando não soubermos o que dizer, para evitar julgamentos errados, conselhos precipitados, iras, pelejas, desentendimentos, devemos guardar o silêncio até que sejamos esclarecidos quanto à situação. A pessoa queira nossa opinião e Deus nos dê palavras de vida eterna. Inclusive, acho que é uma referência a um livro do pastor Silas Malafaia, está aí, Central Gospel. Malafaia S. Central Gospel, 2008. Deve ser um livro aí, eu acredito. Vamos lá. Mas o que é o ponto claro aqui, gente? Voltando aqui. É entender o seguinte, que nós entendamos que Jericó é lugar de peleja, que em Betel, ou seja, deixa eu seguir, sempre que eu parar aqui eu faço uma sequência para te ajudar, professor. Em Jericó entendemos que lá em Gilgal recebemos a estratégia, o que faremos aqui agora em Jericó nos fora dado em Gilgal, na preparação Gilgal, no início. Em Gilgal demonstramos que estamos prontos a fazer, ou seja, obedecemos, lá atrás nós circuncidamos. E outro detalhe, ligado a Gilgal, que eu não falei lá, e é bom que você, professor, fale aqui. Jericó era uma cidade intransponível, muralhas enormes. Todos nós sabemos disso. E como vencer, como ultrapassar, como transpor essas muralhas? Outra coisa que o Josué fez lá, que é bom, professor, que você deixe para falar só aqui, que eu fiz propositalmente. Por quê? Lá em Gilgal, no início, o que Josué fez? Celebrou a Páscoa. Acho que até falei um pouco na lição, mas não apliquei. É bom aplicar aqui. Celebrou Páscoa. Olha, interessante, a palavra Páscoa vem do hebraico pessa, e quer dizer o quê? Passar por cima. Uma cidade que eu não posso entrar, porque é enorme, uma cidade que eu não tenho como transpor, que é gigantesca, uma cidade fortificada que inimigos até tentaram entrar antes, mas ninguém conseguia transpor aquela cidade. Então, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou chegar? Como é que eu entro em Jericó se eu não posso? Eu não tenho condições? Celebrando a Páscoa, que é, ou seja, se a Páscoa logo se representa, pessa, passar por cima, quer dizer, quando a luta vier, o Deus que me deu a estratégia, a quem eu me circuncidei, ou seja, obedeço, circuncisão representando a obediência, que é um pacto feito com Abraão no Gênesis 17, me fará uma peça, ou seja, Deus me fará passar por cima. Olha aí, coisa interessante, para você aplicar em Jericó. Então, se você tem se preparado em Gilgal, se você continua na casa de Deus, Betel, caminhando, firme, em comunhão, vivendo as dificuldades, mas em comunhão,
não se desigrejou, não abandonou a casa de Deus, está firme na casa de Deus, quando chegar a Jericó, Deus que te deu a estratégia lá atrás, o Deus a quem você obedece, o Deus a quem você, junto aos irmãos em Betel, exerce comunhão, te fará para passar por cima lá em Jericó. Você vai transpor essa intransponível muralha, você vai passar por cima em nome de Jesus. Passa por cima de coisas, tem coisas que são irrelevantes, passa por cima disso, vence, passa por cima, Páscoa, peça, passa por cima, Páscoa, passa por cima disso. Brigas, contendas entre irmãos, coisas que não diz respeito. Está aí chegando um período político, está dando o que falar, está uma confusão nesse negócio, irmão. Passa por cima disso e faz a vontade de Deus. Deixa Deus guiar você. Esse é o processo, tá? Vamos lá. Ok? Então nós temos... E aqui, não posso deixar de falar, porque tem uma palavra enorme na minha frente aqui, a palavra língua. Nós temos uma arma. Então, baseado, quero crer a lição num livro do pastor Silas Lima Malafaia, acredito que esse seja o nome dele completo, pastor Silas Malafaia, como é conhecido. Nós entendemos o quê? Que aqui ele se fez valer desse ponto para entender o seguinte, aquele processo onde o anjo do Senhor, Cristo Jesus em teofania, dá a Josué a diretriz para vencer, a estratégia, seria o seguinte, o povo rodearia a cidade calado 7 vezes, na última vez rodearia 7 vezes num dia só, ok? E nessa última aí, o povo, quando dado a ordem, quando Josué desse a ordem, eles deveriam gritar, dá um brado. Então, é isso que ele se faz valer aqui. Então, muitas vezes, rumo à maturidade, nós vamos aprender isso aqui. Vigilância. Tem gente que ora muito e continua orando. Tem gente que dorme em monte, vá para lá. Tem gente que passa dias no vale, vá você orar no vale também. Não sou contra. Monte, vale, o negócio é orar. Monte, vale, quarto em secreto, casa, igreja. Tem gente que fica esse negócio, não, o certo é orar no monte, o certo é orar no vale, o certo é orar em casa, quarto fechado, Jesus falou lá em Mateus. Não, o certo é orar na igreja, junto à igreja, Atos mostra a igreja orando, temia a terra. Gente, o certo é orar. Vamos parar com essa papagaiada. Tem que ser no monte, tem que ser no vale, tem que orar. Onde você está orando não importa, ore. O segredo é orar, tá? Mas tem gente que ora muito e não nada vigia. Ora 4 horas... E uma coisa que falou, jogou as 4 horas de oração por terra. Jejua 12 horas por dia. Tem um que jejua 24 horas num dia, mas com 1 minuto falou uma besteira, jogou todo aquele jejum embora. Então, vigilância. Para vencer a guerra, vigilância. Vigilância nem sempre é falar a coisa certa. Vigilância também é se calar na hora certa. Então, vigilância é um segredo para vencer. Não tem o que falar? Fica quieto. Quando Deus mandar, aí sim, fala. Isso é interessante. Continuando, Jordão, mais um lugar, deixa eu passar a revista, Jordão, é preciso manter-se fiel até o fim. Gente, aí nós entendemos o quê? Jordão, vamos lá, Jordão, deixa eu tentar usar a memória, puxar para a memória que eu não estou lendo nada aqui, irmão, estou lendo só a revista e eu não preparei esboço, inclusive a lição está até atrasada para quem acompanha aqui, não saiu domingo como deveria ter saído, mas está aqui, o importante é que está aqui. Então nós temos Jordão, do hebraico Yarden, tá? Há quem diga Yarden. Fale, pronuncie como você quiser, meu irmão. Yarden, fica à vontade, tá? Mas caso você queira pronunciar corretamente, Yarden, tá? Yarden, Jordão, Yardem. Mais uma vez, Yardem. Resumindo, então nós temos lá Gilgal, Betel, Betel, Jericó, Jericó, e o Jordão, Yardem. Ok? Fechando aqui. Jordão, último lugar, último estágio. Então, aqui, professor, vale um resumo para que o aluno entenda onde você quer chegar, porque você vai concluir a lição já já. Então, Deus foi chamado, Eliseu foi chamado por Deus, através da pessoa de Elias, e em um dado momento, Elias estava fazendo um teste em Eliseu. Havia um teste. E o teste era, estando em Gilgal, Deus me chamou a Betel. Fica aqui, Eliseu. Não, eu vou contigo. Estando em Betel, Deus me chamou a Jericó. Fica aqui em Betel, Eliseu. Não, eu vou contigo. Estando em Jericó, Deus me chamou a Jordão. Fica aqui, Eliseu. Não, eu vou contigo. Essa é a sequência do processo. Vamos ler agora, então? Falar sobre Jordão. Temos um destino, o céu. Deixe-me ler e fazer algumas aplicações. Diante do Jordão aconteceu mais um ato profético. Elias tomou a sua capa e, depois de dobrá-la, tocou nas águas do rio.
o poder de Deus se manifestou, abrindo as águas, separando-as e secando seu leito, para que seus dois escolhidos, seus profetas, passassem a pé. Do outro lado, Elias dirigiu-se a Eliseu, solicitando, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti, segundo Reis 2:9. Eliseu pediu. Elias declarou que aquele pedido era bem difícil de ser realizado, mas não impossível. Havia apenas uma condição. Eliseu teria de estar junto dele e testemunhar o momento em que ele seria levado pelo Senhor. O texto bíblico dá-nos ciência de que Elias subiu ao céu num redemoinho. Iniciava-se, então, a jornada de Eliseu sem o seu mentor. Interessante notar que Josué e o povo de Israel se prepararam para tomar posse da terra prometida no mesmo lugar, no Rio Jordão. A passagem de Eliseu pelo Jordão faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que nosso tempo neste mundo cessará, mas seremos arrebatados pelo Senhor se nos mantivermos fiéis até o fim. Vamos lá. Pontos a serem aplicados e explicados na lição. Entendendo já que estamos por caminhar para o final, terceiro e último tópico, que por conseguinte só tem um subtópico, nós estamos agora no Jordão, Iardeno, Jordão. O que é o processo claro aqui, gente? O Jordão é, sim, um rio cuja história é vasta e nós não podemos atentarmos a Naamã e outras coisas mais do tipo. O batismo de Jesus, eu sei que são coisas maravilhosas, mas o texto aqui está atrelado a Josué passando com o povo e a pessoa de Eliseu, logo algumas aplicações, que a gente até pode citar os textos que eu falei para não citar, mas pode ser que a gente cite nas aplicações, para a atualidade, para a igreja. Fechando aqui, o último estágio desse chamado, de maneira plena, para o profeta Eliseu, se deu no Rio Jordão. E aí você vai ler a Bíblia, usar a história para dizer que Elias e Eliseu atravessaram, o Jordão estava fechado, Elias então pega a capa, bate lá, ou seja, toca lá e as águas se abrem, eles atravessam o Jordão atende o chamado, a ordem de Deus vinda ali pelo profeta Elias, isso que é interessante, tá? Ou seja, o Jordão se abre, eles atravessam, e ali ocorre o arrebatamento, né, o transladar na vida do profeta Elias. Porém, é interessante que, desse momento, Elias diz para Eliseu, olha, pede o que queres, porque você sabe que eu vou ser levado. É novidade para você. Tanto é que os filhos dos profetas ficavam zombando e falando isso para Eliseu direto. Eliseu diz, calai-vos, calai-vos, calai-vos. Tá? Então, o ponto interessante é esse. Eliseu não deu muita conversa. Então, você, na caminhada cristã, não fica dando muita trela para os que falam de você, o que mal, aquilo, o que falam de pastor, o que falam de igreja. Quando vierem com um assunto, conversa fiada, fofoca, aí, olha o segredo de Eliseu aí. Ó. Alguém maduro, como Eliseu diz, calai-vos, ou seja, eu não quero saber disso. Meu negócio é com Cristo. Fechando aqui. Então, nesse processo, Elias disse, olha, se quem pede o que tu queres, será dado. E Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do Espírito, né? Ou seja, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. É claro que isso dá muita repercussão. Há quem diga que Eliseu teria pedido para operar mais maravilhas, ser um profeta mais usado que Elias. Mas se você puxar bem claramente no texto, você percebe que é uma honraria que Eliseu está fazendo a Elias. Ele disse porção dobrada, e o termo porção dobrada geralmente era usado por filho primogênito, isso estava atrelado à lei, ou direito da primogenitura. O filho mais velho numa casa herdava a porção dobrada do pai. Então, Eliseu está honrando o profeta Elias. Eu quero a porção dobrada do que a gente, ou seja, chamando Elias de pai, reconhecendo uma paternidade espiritual. Alguns vão dizer, e eu não quero abrir margem para tanta paternidade espiritual, porque isso tem dado o que falar também, não é para esse vídeo, pode ser que eu fale sobre isso depois, mas, ou seja, um reconhecimento do profeta Elias, a todo esse processo. E ele disse, dura coisa pediste. E uns usam essa expressão de Elias, dura coisa, para dizer que não, ele pediu para ser mais que Elias, para ser mais que eu. E Elias teria dito dura coisa para dizer, ué, tipo assim, você quer ser melhor que eu? Então, gente, dá muita margem, muita interpretação que nem convém aqui. Para você, professor, vá direto ao assunto. Elias, então, ouve isso e disse, dura coisa pediste. Tá, isso vai acontecer, mas é condicional. Ou seja, só acontecerá caso no momento em que eu for tomado pelo Senhor, você estiver junto a mim. Se você vir, se seus olhos contemplarem esse momento, você vai receber o que quer. O processo é que daí por diante eles estão no Jordão, aí uma carruagem de fogo vem.
separa os dois, e Elias sobe no redemoinho. Mais uma vez aquela polêmica. Elias subiu na carruagem, o texto não diz carruagem levando, o texto diz redemoinho levando e carruagem separando. Por isso, há quem diga que Elias não que levou Elias, mas o redemoinho levara e a carruagem só separara. Professor, cuidado para que pessoas não queiram trazer esse momento, esse ponto, tirar dúvida, e aqui sua aula cabe nisso. Tá? Leia o texto é claro. Tanto é que lá no início do capítulo 2, o texto já começa dizendo que Elias haveria de ser levado no redemoinho. Então o capítulo 2 já começa com o redemoinho. Tá? Acho que eu falo só aqui para não estender, porque meu vídeo já está com 1 hora aí. Vamos lá. O que é o processo claro aqui? É entender o seguinte, que Elias foi levado, a capa desce, a capa fica, Eliseu toma a capa e aí começa de maneira plena o ministério. O que é o ponto claro aqui, gente? O ponto claro que fora no Jordão, o primeiro lugar que Israel atravessou com Josué para tomar posse da terra prometida, então teve que atravessar o Jordão. O Jordão é Yarden, aquele que desce, o que desce, que pode representar e simbolizar muitas coisas a serem aplicadas nessa aula. Uma é, no caminho rumo à maturidade, nós entendemos que nós precisamos descer aponta para humilhar-nos. O crente maduro é aquele que se humilha perante o Senhor, reconhece os erros, ele desce quando necessário, tá? Não é altivo, não é soberbo, ele desce, e arde em Jordão, aquele que desce. Coisas que a gente pode aplicar, são coisas que você, professor, pode ver aí. Outro ponto, também aponta para o fato de que lá Elias subiu. A capa desceu, mas Elias subiu. Então aponta para nós também como cristãos entendendo o seguinte, qual é nosso destino? O céu. Nós somos peregrinos nessa terra, nosso destino é o céu. Mas a maturidade requer isso, entender que nós um dia iremos subir, seremos levados pelo Senhor, né? Está aqui, ó, tem todo o processo ligado aí. Então o que é interessante aqui? A caminhada, a passagem de Eliseu pelo Jordão nos faz entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento que nosso tempo nesse mundo cessará. Então, ser maduro também é entender que nós não ficaremos eternamente nessa terra. Ser maduro é desprendermos um pouco dessa terra. Ser maduro é entender que o céu nos espera e logo nós temos que viver nessa terra como cidadãos do céu. Ser maduro é ter um comportamento do céu, um comportamento de que alguém vai subir, de alguém que vai subir, o comportamento de alguém que há de herdar o céu, há de herdar a vida vindoura na presença da eternidade passada com Deus. Tá? Eu concluiria essa lição com isso. Ok? Então tá aí uma conclusão, vou ler a conclusão aqui, mas deixa eu fazer um resumo, que às vezes você pode fechar e parar o vídeo aí antes de eu terminar. Tá aí, o processo é esse. Então, para você, aluno, aprendeu muito conosco aqui, eu tenho certeza, eu também aprendi muito aqui. Amém? Esse é o ponto. Para você, professor, atento às aplicações. O chamado de Eliseu e os estágios que esses lugares podem representar para nós hoje. Representaram para ele, representaram para Israel e podem representar para nós hoje. As aplicações práticas que podem ser por nós feitas, tá? Questões que podem ser extraídas, exauridas por nós nessa lição para aplicarmos a nossa maturidade. Esse é o caminho da maturidade. Entender que iniciamos, ainda inexperientes, mas prosseguimos na obediência, prosseguimos ali recebendo de Deus a estratégia para vencer, permanecemos o tempo todo na casa de Deus em comunhão, enfrentamos a batalha, a Jericó, e não fugimos dela, transpomos as grandes muralhas, ou seja, a Páscoa, passamos por cima de coisas para permanecer na presença de Deus, temos que passar por cima de muita coisa, o Jericó, até que chegamos ao Jordão, hora de descer na presença, descer no sentido de humilhar, mas subir no sentido de que sermos transladados, arrebatados a um lugar maravilhoso nos esperando, que é o céu, tá? Então eu acho que dá para parar por aqui. Tá? No mais, meu contato está aqui. Queira comentar um pouco mais, saber um pouco mais, é só entrar em contato conosco, que eu terei todo o prazer do mundo em te ajudar, te auxiliar, estar contigo aí, tá? Que Deus abençoe você. E desejando contactar-nos, gente, tá aí. Fala do Estado do Espírito Santo, por isso 27 99930 8767, é o WhatsApp, é o telefone que você vai falar conosco. Se você é uma irmã abençoada, grava um áudio aí, minha esposa vai te atender. Você vai ver que minha esposa é quem vai falar contigo. Você vai atestar isso. Você é um homem de Deus, um varão abençoado. Mande um áudio, grave aí, fale alguma coisa, uma mensagem, um texto, identifique-se. E eu, com todo prazer, meu irmão, vou te atender. Tá?
E é bom que as coisas aconteçam, fluam assim, porque vigilância também faz parte de nossa maturidade, ok? Vamos lá. Então, Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui, é uma honra. Fique com Deus até a próxima aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Saudade de todos vocês aí, tá? Comentem aí, eu estou sentindo falta dos comentários aí nos vídeos, né? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.